Em uma manhã tranquila, um caminhante que admirava a paisagem de Salt Lake City percebeu algo fora do comum recortando o céu. Enquanto avançava pela trilha da montanha, notou uma forma brilhante e enevoada suspensa sobre a cidade. O objeto permanecia imóvel, quase sereno, contrastando com a imponência das montanhas ao fundo. Outras pessoas que estavam próximas também pararam ao perceber a mesma presença luminosa. Durante alguns minutos, aquilo permaneceu ali, estático, como se desafiasse qualquer explicação. Quando o caminhante decidiu seguir adiante e, mais tarde, olhou para trás, a forma simplesmente havia desaparecido, deixando apenas a sensação de ter presenciado algo difícil de compreender. Outra testemunha observou no céu um conjunto de luzes intensas que se moviam de maneira incomum. Elas não seguiam trajetórias lineares, nem padrões previsíveis. Deslizavam em curvas, aceleravam de repente, diminuíam a velocidade sem motivo aparente e, em alguns momentos, sumiam para reaparecer instantes depois no mesmo percurso. Houve ocasiões em que pareciam se separar, formando pequenos agrupamentos, para logo em seguida se reunirem novamente. A formação mudava constantemente de posição, brilhando com intensidade suave antes de se estabilizar por alguns segundos. Não se comportavam como aviões, satélites ou qualquer objeto conhecido. Quem presenciava a cena ficava paralisado, absorvido por aquele espetáculo estranho e hipnotizante. Em outra noite aparentemente comum, um homem estava na varanda de seu apartamento quando notou um objeto luminoso atravessando o céu. O movimento era suave, contínuo, deixando um rastro discreto, como se alguém estivesse desenhando na escuridão com um pincel de luz. Diferente de aeronaves convencionais, não piscava nem oscilava. Também não apresentava a velocidade típica de algo em deslocamento acelerado. Flutuava com uma calma incomum, como se o tempo ao redor tivesse desacelerado. O que começou como uma simples observação noturna transformou-se em um momento marcante, capaz de fazer qualquer distração desaparecer enquanto o olhar permanecia fixo naquele visitante silencioso. Próximo à costa de Portofino, passageiros de um pequeno barco registraram um objeto intensamente iluminado pairando sobre o mar. Ele emitia cores variáveis que se destacavam contra o céu do entardecer. Deslizava logo acima da água e, ao reduzir a velocidade, parecia fundir-se ao horizonte em um movimento fluido e tranquilo. O vídeo, publicado posteriormente, sugeria uma possível ligação com as Pleiades, adicionando uma camada extra de mistério à gravação. Mesmo após anos, as imagens continuam transmitindo a sensação de algo incomum e quase etéreo, flutuando silenciosamente sobre o oceano. Em uma área residencial tranquila da Califórnia, moradores avistaram um triângulo escuro pairando baixo no céu. Luzes brilhantes alinhavam sua base, enquanto ele avançava lentamente, capturando a atenção de todos ao redor. Calçadas e estacionamentos tornaram-se pontos improvisados de observação, com pessoas sacando seus celulares para registrar o fenômeno. O vídeo rapidamente ganhou repercussão online, transformando aquele instante em um momento coletivo de curiosidade e fascínio. A formação permanecia estável, avançando sem pressa, como se não estivesse sujeita às regras comuns de deslocamento aéreo. Em uma cabana isolada no deserto, tarde da noite, um morador observou um objeto brilhante que parecia pulsar no céu. Inicialmente apresentava contornos semelhantes a um hexágono, mas aos poucos a forma tornava-se mais circular. Permaneceu visível por quase 15 minutos, movendo-se de maneira calma e sem trajetória definida. Posteriormente, os vídeos compartilhados geraram debates. Alguns sugeriram atividade relacionada a foguetes, porém, o horário não coincidia com lançamentos conhecidos, e o ritmo lento da pulsação não se assemelhava a nada convencional. Seja qual fosse a explicação, a presença silenciosa marcou profundamente aquela noite.
Há algumas semanas, um objeto luminoso atravessou rapidamente uma rua suburbana, surpreendendo quem estava do lado de fora. Ele se deslocava com velocidade suficiente para causar espanto imediato, deixando pequenos rastros semelhantes a faíscas ao longo do caminho. Moradores conseguiram registrar o momento e revisaram as imagens diversas vezes na tentativa de entender o que haviam presenciado. O fenômeno não apresentava características típicas de fogos de artifício, drones ou qualquer equipamento conhecido. Embora tenha durado apenas segundos, o clarão deixou uma sensação persistente de que algo fora do comum cruzou aquela vizinhança. Observando o centro de Miami, um morador notou 3 luzes intensas, formando um triângulo perfeitamente definido acima dos prédios. Permaneciam imóveis, sem piscar ou oscilar como aeronaves convencionais. A estabilidade da formação contrastava com o movimento constante da cidade abaixo, tornando ainda mais evidente a estranheza da cena. Nada acelerava, nada mudava de posição. Apenas 3 pontos luminosos suspensos em silêncio, transformando uma noite comum em algo que parecia distante da realidade cotidiana. Em uma encosta de uma área residencial próxima às montanhas, no final de tarde, uma sombra incomum começou a se formar lentamente. Não havia sons, luzes ou qualquer elemento visível que explicasse sua origem. A marca escura permaneceu por alguns segundos, antes de desaparecer com a mesma tranquilidade com que surgiu. A gravação foi compartilhada exatamente como registrada, alimentando discussões que variavam entre fenômenos atmosféricos incomuns e tecnologias desconhecidas. O momento foi breve, porém carregado de uma estranheza silenciosa, difícil de ignorar. Recentemente, o céu noturno sobre uma cidade ganhou um tom vermelho intenso por alguns instantes. O brilho não se espalhava como um relâmpago comum. Em vez disso, desceu em linha reta por alguns segundos antes de desaparecer completamente. As ruas estavam calmas. Não havia tempestades ou nuvens que justificassem o fenômeno. Especialistas analisaram as imagens brutas, sem identificar cortes ou manipulações, e nenhum noticiário local relatou condições climáticas anormais. A pequena faixa vermelha sumiu tão rapidamente quanto apareceu, deixando uma atmosfera misteriosa e quase pacífica no ar. Em outra ocasião, durante a noite, um morador avistou um enorme objeto deslizando silenciosamente sobre sua vizinhança. A estrutura parecia avançada, movendo-se com suavidade pelo céu escuro. Vizinhos saíram de suas casas para observar, impressionados com a proximidade e a nitidez daquilo que sobrevoava o bairro. Não piscava, não emitia som e não demonstrava pressa. Apenas seguia seu caminho de forma silenciosa e constante, transformando uma noite comum em um episódio impossível de esquecer para quem testemunhou. Em 29 de novembro de 2025, uma viatura policial estava estacionada em uma rua tranquila de Dallas quando algo incomum chamou a atenção dos agentes. Acima deles, um enorme objeto voador pairava no ar, emitindo um brilho intenso que recortava o céu noturno. Os policiais permaneceram imóveis, observando em silêncio aquela estrutura luminosa suspensa sem pressa, sem piscar, sem qualquer sinal sonoro. A proximidade e a nitidez da forma alimentaram especulações imediatas sobre uma possível origem extraterrestre. O objeto manteve-se estático por instantes, que pareceram longos demais, antes de se afastar, deixando tanto autoridades quanto testemunhas visivelmente impactadas. Durante um jogo noturno de beisebol, um espectador percebeu um pequeno ponto brilhante acima das arquibancadas. Intrigado, aproximou a imagem com a câmera e notou que não se tratava de avião nem de estrela. O objeto permanecia firme atrás das árvores, como se estivesse suspenso no mesmo ponto do céu. Enquanto a maioria das pessoas continuava focada na partida, aquela luz discreta
parecia observar silenciosamente o estádio iluminado. As imagens registradas mostram o brilho constante, pairando com tranquilidade, transformando uma noite esportiva comum em um episódio carregado de mistério. Ao entardecer, em um bairro residencial calmo, um homem que caminhava notou um objeto luminoso destacando-se contra o céu escurecido. Ele se movia lentamente, de maneira uniforme, sem o comportamento típico de drones ou aeronaves. O contraste da luz contra o horizonte tornava a cena ainda mais evidente. O registro feito pelo celular capturou não apenas o deslocamento suave, mas também a atmosfera silenciosa que envolvia o momento. Ao rever o vídeo mais tarde, a sensação era de encantamento e estranheza, como se o céu tivesse revelado algo extraordinário, sem produzir qualquer ruído. Em Howell, um objeto brilhante cruzou o céu noturno, exibindo luzes coloridas, que piscavam em sequência. O movimento era constante e firme, enquanto alguém tentava acompanhá-lo com a câmera do celular. Após alguns minutos, a luz deslizou em direção às nuvens e desapareceu gradualmente. A gravação capturou a combinação incomum de cores vibrantes e deslocamento suave, alterando completamente a paisagem estrelada daquela noite e deixando dúvidas sobre sua verdadeira natureza. Cada lugar tem uma história oculta e eu tô aqui pra contar. Se gostou, deixa o like.